Está começando agora o momento mais esperado da sua semana, o grupo familiar. Nós estamos juntos para termos momentos importantíssimos. Será o alimento para o teu espírito, será o alimento para a tua alma, para você ter uma semana abençoada com a intervenção divina. Na tua segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. E isso fará toda a diferença nesses próximos dias. Eu quero te conhecer. Nós queremos orar com você, nós queremos orar por você. Por isso que a sua participação é indispensável no programa de hoje. As maneiras de você participar vão estar sendo exibidas aqui na tela e eu conto com a sua participação. Não apenas com a sua, mas eu tenho aqui a participação dos meus amigos que estão aqui no estúdio, começando pelo Faide. Tudo bem, Faide? Tá tudo bem. Primeira vez no grupo familiar? Primeira vez. Fresquinho, Bem fresquinho. E temos aqui o Bruno. Bruno, tudo bem? Tudo ótimo também. Primeira vez no grupo, do lado de cá. Do lado de... Bruno que é do Rio de Janeiro, Sim. Carioca. Temos aqui uma nordestina. Nordestina. Oi, gente. Rebeca. Prazer. Oi. Oi, sou a Rebeca. Você é Eu sou a Rebeca. Rebeca, prazer. Oi, Brasil. Oi, Nordeste. Tamo aqui com força. Então vamos pro nosso grupo familiar mesmo, né? Nossa, hoje o grupo familiar tá mesmo misturado, ó. Deus colocou todo mundo junto na panela. A começar aqui, uma japonesa que fala em brasileiro, não sei como veio parar aqui. Um angolano que toca em brasileiro. um carioca, né? Sim. E uma nordestina. Daqui a pouco a gente vai falar de comida, tá bom, Rebeca? Vamos todos ficar de pé e vamos louvar Deus. Ser firme, ser forte. Ser firme, ser forte. Pois o teu Deus está contigo. Ser firme, ser forte. Pois o teu Deus está contigo. Eu não tenho medo. E nem vou desfalecer. Eu não tenho medo. Eu não tenho medo. Nem vou desfalecer. Porque eu ando no caminho da vitória e fé. Vem também caminhar em vitória e fé. Pois o teu Deus está contigo. Porque eu ando no caminho da vitória e fé. Vem também caminhar em vitória. Continua aí, Faide. Sabe o que a Bíblia diz? Que nós devemos andar por fé e não por vistas. Nessa semana, tira os olhos dos problemas, tira os olhos das circunstâncias, tira os olhos das contas, tira os olhos dos diagnósticos. Coloca os olhos na palavra de Deus, coloca os olhos em Jesus, porque assim você vai andar sobre as águas. Posso ouvir um amém? Amém. Porque eu ando no caminho da vitória e fé. Vem também caminhar em vitória e fé. Pois o meu Deus está comigo. Ser firme, aleluia. Deixa eu te falar mais uma coisa. Nessa semana Deus vai te usar, porque você é um vaso nas mãos do oleiro. Quem aqui quer ser usado por Deus nessa semana? Diga, eu quero. Eu quero. Aleluia, é isso que nós vamos cantar. Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Molda minha vida ao teu querer. Eu quero ser um vaso novo. Molda minha vida ao teu querer. Eu quero ser um vaso novo. Obrigado a Deus, porque o seu amor leal sempre nos ampara. Mesmo quando os nossos pés vacilam, a sua lealdade, as suas misericórdias sempre duram para sempre. E nesse dia,
todos nós estamos gratos a Ti por tudo aquilo que o Senhor é. O Senhor é tão leal, o Senhor é tão fiel. E nós te agradecemos por isso, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, gente? Amém. Podemos todos nos assentar. Grupo familiar é isso. Serve para nós nos lembrarmos de coisas tão importantes na nossa semana. E quero falar para vocês... Ô, Rebeca, você vai em grupo familiar? Vou toda semana. Toda semana? Presencial, né? Porque tem que ter também. Exatamente. Né? Estamos aqui no online. grupo familiar online ou pela televisão. Mas Exatamente. de corpo, alma, carne, sangue. É muito bom Você tá estar lá. lá presente com todo mundo. E você, Bruno, gosta do grupo familiar? Também gosto. Olha, você sabe que a gente teve a tua esposa, Cíntia, umas semanas atrás, e ela falou que o grupo familiar foi importantíssimo na caminhada dela. Deixa eu entrevistar você. E na tua vida, o grupo familiar foi importante, é importante? Conta um pouco pra gente. Foi. O grupo familiar também é muito importante, né? Porque lá a gente cria raízes em Jesus, na palavra e na igreja, mas também conhecemos as pessoas, né? Ô, Bruno, conta aqui uma fofoca santa pra gente. Né? Uma fofoquinha não faz mal pra ninguém. É verdade que você e a sua esposa, Cíntia, se conheceram no grupo familiar? Sim, ou seja, o conhecer mais foi no grupo familiar, sim. A gente, ou seja, o conhecer mesmo a primeira vez foi na igreja, não é? Certo. Ou seja, de ver. Mas depois... Mas a retenção... A retenção é no grupo familiar, né? sim. Retenção do novo convertido. E quem Sim. fez a retenção de quem? Acho que foi mais eu do que ela. Ai, olha... Porque eu é que estava mais firme na igreja do que ela quando começamos. Ou seja, então aí foi mais eu é que fiz a retenção dela. Muito bem. Aí já foi as 5 visões de Jesus Cristo, não foi as 4 visões, né? Ela viu Jesus no pastor dela, na palavra, sonhos e visões, nela mesma, e depois viu Jesus no líder do grupo familiar. Que interessante isso. Ô, Bruno, e o que você tem para falar para os jovens, né? Para os jovens que, às vezes, assim, é importante a gente falar isso, porque às vezes a gente quer procurar no mundo aquilo que Jesus já está preparando dentro da igreja. Exatamente. Às vezes a gente está lá no grupo familiar, pensa que aquilo, isso é só para velho, não vai estar lá ninguém, não sei o quê. Mas, como aqui disse muito bem, né, Deus tem sempre algo preparado para a gente. E há de aparecer, não é? Às vezes você pode, mas aqui só tem gente velha, não sei o quê, como é que vai ser? No momento certo, Deus vai colocar lá alguém e você vai ver que Deus tem algo preparado para você também. Então, não é ir ao grupo familiar agora só para ir namorar também, não é? Mas Deus conhece os desejos do nosso coração e vai colocar a pessoa certa lá também. Não precisamos andar à procura de alguém, não é como Deus diz, né, de um jugo desigual, alguém que vai nos querer, de certa forma, levar para outro caminho que não é a palavra de Deus. Muito bem. E aí foi a retenção da sua hoje esposa, Exato. no grupo familiar, tem uma família linda, né? E ela Sim. veio com um barrigão aqui. Se você não viu o barrigão da Cíntia, volta os programas atrás que você vai ver o barrigão da Laurinha. Exatamente. Da Agora Laura. é a Laura, sim. Tá para nascer. Ô, Rebeca, e você, hein? O que você gosta do grupo familiar? Olha, você foi no grupo familiar essa semana? Fui ontem, inclusive ontem, Certo. Estela, fui no grupo familiar. E uma coisa que me chamou muita atenção e que eu gosto bastante é a intercessão. A intercessão, nossa, é uma parte muito importante também, né? A gente aprende, cria raízes, mas também intercede por outras pessoas, né? A gente se coloca no lugar para interceder mesmo por outras pessoas, porque é uma coisa muito importante também. É verdade, orar, Sim. interceder e usar armas espirituais. Exatamente. Uma coisa boa no grupo familiar também, eu não sei contar o FAID. O FAID é angolano, né? E não sei lá em Angola como é que é, mas aqui no Brasil, quando alguém pisa no nosso calo, nos ofende, sabe, nos maltrata, ofende alguém que a gente ama, o brasileiro gosta de se vingar. Sim, é igual. É igual? É igual. Em Angola também? Também, E lá é no igual. Rio de Janeiro? É igual. É igual? É igual. E lá no Nordeste? É igual também. É. É. Então, na verdade, pessoas, lidar com pessoas, indifere se é lá em Angola, se é no Brasil, se é no Rio, se é lá no Nordeste, em qualquer lugar. E a Bíblia é um manual do fabricante para nós aprendermos também a nos relacionar com as pessoas, a lidar com gente. E principalmente a lidar com pessoas, muitas vezes que nos maltratam, que nos ofendem, que falam mentiras. E é isso que a Rebeca vai falar hoje, que andar em amor é
perdoar. É isso aí, Rebeca? Exatamente. Lá em Mateus 18, 23, né? Ela tem uma história, conta uma história muito, pronto, interessante, que é, pronto, resumidamente, né? Eu vou falar. É de um rei que ele percebeu que tinha um senhor que tinha dívidas, devia a ele, e era um valor muito alto. Então, pronto, ele chamou aquela pessoa para resolver, né? Tipo, você tem que me pagar. E aí aquele homem não tinha como pagar ele. Só que, pronto, insistiu, pronto, o rei perdoou. E aí quando estava saindo dali, ele encontrou um amigo dele. E estava vendendo, eu vou falar, tipo, mais, né? E estava devendo ele também, só que era uma quantia, tipo, muito inferior em comparação ao que ele devia àquele rei. Então ele ficou, não, você tem que me pagar. Ué, como assim? Você vai me dever assim e é caloteiro desse jeito? Não, né? Então, ele ficou insistindo e queria prender aquele homem. E foi lá e prendeu, pronto. E aí o rei ficou sabendo disso. E chamou aquele homem que ele tinha perdoado antes de novo. E pronto, ficou, tipo, abismado, né? Como assim? Eu perdoei você de uma dívida, tipo, enorme. E você sai daqui e não faz o mesmo com os outros, tipo, uma coisa mínima. Então, o que a gente, resumidamente, né? E aí ele, pronto, infelizmente, acabou que ele foi preso também. Então, o que a gente tira também disso é que a gente tem que fazer com os outros que a gente, o que fazem com a gente, né? A gente vai querer para os outros o que a gente quer para nós. Então, aquela pessoa foi perdoada. Então, ele saindo dali, tipo, na mesma hora, ele deveria perdoar também o outro, né? Praticar aquilo que, pronto, foi feito com ele, né? E isso é andar em amor. Ele deveria ter escolhido andar em amor com aquelas outras pessoas. Isso a gente leva para nossa vida, né? A gente tem que decidir perdoar, porque é uma decisão, né? Perdoar, tipo, hoje acordei com vontade mesmo de perdoar aquela pessoa que pisou no meu calo. Não, não é assim, né? Isso é uma decisão. Tipo, pisou. Pode ser aquela unha encravada que tá lá faz semanas aí, a minha unha. E aquela pessoa lá pisou. Não, mas eu vou decidir perdoar, né? Porque é uma coisa besta, né? É uma coisa, tipo, mínima. Mas é isso que Deus quer para nossa vida, né? Que nós andemos em amor. Que nós aprendamos a perdoar. Porque quem não perdoa, né? Quem não anda em amor, assim, cai na mão dos atormentadores. E é isso mesmo, Rebeca, que nós não queremos estar refém de atormentadores. Nós não podemos começar um novo ano com pendências nessa área. Então, nós vamos decidir praticar a palavra de Deus, não sermos apenas ouvintes, mas praticantes da palavra de Deus nessa área também. Faça uma oração conosco, Rebeca. Ok, então vamos ficar todos em reverência. E pronto, vocês concordam. E a Deus, nós te apresentamos todas as pessoas que estão aqui e que estão acompanhando o nosso grupo familiar e que nós libertamos mesmo perdão no coração dessas pessoas e sabendo que elas vão andar sempre com Jesus e sempre buscando estar cada vez mais próximo de Cristo e evitando cada vez mais contendas e guerrinhas e perdoando mesmo o próximo. Amém. Amém, amém. Vamos conseguir, Rebeca. Amém, amém. Bom, grupo familiar também falamos da área financeira, né, Bruno? O que a gente vai falar hoje? Hoje nós vamos falar sobre o tamanho da colheita. Não é? Ou seja, é um princípio, né? Vamos falar tamanho da colheita, o que isso tem a ver? Não é? Eu não vou semear nada, não sou nenhum agricultor, não é? Ou seja, tem a ver com o princípio que Deus nos ensina. Algo que Deus nos ensina na Bíblia, não é? Ele fala que tudo no seu reino funciona como um agricultor que lança uma semente na terra. Então Deus faz essa comparação com todas as áreas da nossa vida, inclusive com a nossa vida financeira. E a Bíblia nos fala lá em 2 Coríntios 9, 6, que aquele que semeia pouco também vai colher pouco. E aquele que semeia em abundância vai colher em abundância. Ou seja, imagina que eu aqui nessa área pequena, não é? Semeio aqui alguma coisinha, não é? E não posso estar à espera de colher a área toda, ou seja, não posso estar à espera de colher a sala inteira se eu não fiz para isso. Não é isso que Deus nos quer ensinar, que tudo aquilo que nós queremos colher, nós temos que semear primeiro. Deus vai dar sempre o crescimento daquilo que nós semearmos, daquilo que nós fizermos. Há pouco estamos aqui a falar do perdão, não é?
Então é a mesma coisa. Eu semeio o perdão para poder colher também o perdão para a minha vida. E na área financeira tem essa mesma vertente. Deus nos ensina que somos nós é que vamos decidir o tamanho da nossa colheita. Assim como um agricultor, que no terreno que ele tiver, ele é que decide o que ele vai semear. A quantidade dos terrenos, hectares, etc. Ele é que vai definir aquilo, a quantidade que ele vai semear. E ele semeia já naquela certeza. Quanto mais eu semear nesse terreno todo, eu sei que maior vai ser a minha colheita. E é dessa mesma maneira que Deus quer que você, eu, todos nós, aprendamos a olhar para o nosso dinheiro. Não como algo para pagar contas, não como algo para pagar despesas que todos nós temos, mas olharmos para o nosso dinheiro como essa semente, que eu sei que quanto mais eu semear, mais eu vou ter o retorno de volta. E vou semear aonde? É o princípio de Deus. Deus nos ensina que devemos honrar Ele na casa dEle. E quando nós fazemos esse princípio de fé, honrando a Deus, semeando cada vez mais e mais, Deus vai nos abençoar mais e mais. Por isso, decida fazer Deus a sua fonte. Decida praticar esse método de Deus e você vai ver que você vai vencer também na área financeira, na área do amor, como nós vimos aqui há pouco, semeando o perdão, fazendo bem às outras pessoas. Ou seja, tudo depende de nós. Aquilo que semearmos é aquilo que também vamos receber de volta. É isso mesmo, Bruno. E o Faid vai tocar agora uma música pra gente, O Meu Deus, segundo as suas riquezas, né? Deus é o nosso supridor, o nosso bom pastor. Exatamente. Né? Enquanto nós estivermos cantando essa canção, as maneiras de você participar do programa vão estar sendo exibidas. A forma também de você ser um abençoador na casa de Deus, não apenas um abençoado, mas um abençoador, também vai estar sendo exibido enquanto nós cantamos essa canção. Amém? Vamos lá? Meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá as vossas necessidades em glória, por Cristo Jesus, em glória, por Cristo Jesus. Muito bem. Nós agora vamos para o nosso estudo bíblico. Todas as semanas nós temos um estudo bíblico, são 52 lições ao longo do ano, uma para cada semana do ano. E hoje eu vou dar sequência à lição que nós começamos na semana passada, porque nós, na semana passada falamos a respeito do preço da salvação, parte 1. E hoje eu vou falar e dar continuidade sobre o preço da salvação, essa aula, preço da salvação, e hoje nós estamos na parte 2. E hoje eu quero recapitular um pouco a respeito do que nós falamos na semana passada. Tenho aqui vocês todos que não estavam na semana passada, Exato. né? Então eu vou dar essa colher de chá para vocês, de fazer um resuminho para situar vocês. Pode ser? Muito obrigada. Obrigado. Muito bom. Então o que nós vimos na semana passada? Vimos como é que tudo começou. Vimos que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, deu domínio ao homem, deu livre-arbítrio. E o homem, quando desobedeceu a Deus, comeu daquele fruto proibido, toda a humanidade ficou debaixo da maldição. Porque com a desobediência de Adão e Eva, entrou o pecado. E toda a humanidade ficou debaixo de uma maldição. Por isso que a Bíblia fala que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, separados estão da glória de Deus. Mas Deus arquitetou um plano de resgate, um plano de salvação, que foi o envio de Jesus, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou Jesus para ser a ponte que liga o homem pecador a um Deus santo. E esse Jesus foi o plano de Deus para nos redimir. Vou pedir aqui para a Rebeca ler 2 Coríntios 5:21, por favor.
Deus o fez pecado por nós, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Justiça de Deus. Toda vez que você lê justificado, Rebeca, justiça de Deus, justificado quer dizer inocentado. Falamos também, na semana passada, gastamos um bom tempo falando a respeito que Jesus nos redimiu, porque nós éramos escravos, estávamos debaixo de uma escravatura. Vocês estão me vendo japonesa. Eu posso reclamar com a minha mãe, com a minha avó, com a minha bisavó. Eu não queria ser japonesa, eu queria mesmo, sabe ser o que, mãe? Queria ser angolana, para comer fungi. E para perguntar como é que eu tô, como é que eu tô, Faid, né? Comer fungi kizaka. Sabia que é meu prato preferido? Sério. Com um suquinho de mucua. Sim. Então, ninguém vai acreditar que eu gosto de fungi e kizaka. Não. Você não gosta? Eu gosto. Ah, bom. Senão, quando estiver na tua casa, manda para mim. Lá, a Neida, manda lá para minha casa. Voltando. Eu não posso reclamar porque eu vim de uma descendência nipônica. Os meus pais são orientais, os meus avós são orientais. Isso aconteceu conosco. Nós herdamos uma natureza pecaminosa. Os nossos pais, Adão e Eva, pecaram. E nascemos escravos, nascemos debaixo dessa escravatura. E quando falamos de Jesus veio nos redimir. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que Jesus foi lá no mercado, escravo, pagou o preço pela mercadoria, porque escravo nem gente é, nem ser humano é. Não é considerado ser humano. Escravo é considerado mercadoria, propriedade. Jesus foi lá, pagou o preço que nós não poderíamos pagar. Nos resgatou, nos redimiu, nos tirou do mercado escravo, nos tirou da exposição, nos tirou da prateleira, pagou o preço e nos deu liberdade. E Jesus nos comprou com esse alto preço. Não foi para fazer de nós escravos, mas para nos adotar para a família. Jesus nos adotou porque não recebestes o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, o qual clamamos, Abba, Pai. E por isso que aquela música fala tão alto, com o seu sangue comprou-me, né? Pelo que ele fez por mim, com o seu sangue, né? Me salvou-me, teu poder transformou-me. Gente, quando nós cantamos certas músicas, são trechos, muitas vezes, para nós nos lembrarmos de onde Jesus nos tirou. Estamos falando de preço, de custo. Perdemos tanto tempo para falar de preço de coisas tão desnecessárias. E temos que nos lembrar do preço, do custo que Jesus pagou. Quando nós falamos dos bombeiros, por exemplo, bombeiro vai resgatar uma criança, um idoso, de um buraco que ele não podia sair sozinho. Quando a gente vê bombeiro, salva-vidas, indo para o meio do mar, pegando uma criança afogada, ela não podia se salvar sozinha, gente. Foi lá um bombeiro e resgatou aquela criança de um lugar que ela não poderia se salvar sozinha. Pois foi mesmo isso que Jesus Cristo fez conosco. Jesus foi num lugar, nos resgatou, nos comprou para não sermos mais escravos, porque nós não poderíamos escapar sozinhos. Posso ouvir um amém? Amém. Estamos falando de preço. E se Jesus nos comprou, estamos falando do preço da salvação, gente. Gente, se Jesus nos comprou, se Jesus nos redimiu, então, qual conclusão que nós chegamos? O que concluímos? Em primeiro lugar, se Jesus nos comprou, Ele passa a ser o nosso dono, o nosso Senhor. Quando nós recebemos Jesus Cristo como nosso Senhor, muitas pessoas ainda querem continuar governando as suas próprias vidas. Mas receber Jesus Cristo como Senhor, quer dizer que Ele passa a comandar, a governar a nossa vida. É a mesma coisa do Bruno, né?
me vender uma casa. E eu dei esse exemplo na semana passada. Faz de conta, Bruno, que você vai vender a tua casa lá no Rio de Janeiro. Porque o Rio de Janeiro continua lindo. E aí, eu quero comprar a sua casa. Tua casa tem piscina, tem vários quartos, certo? Tem parede azul, você gosta muito de azul. Aí comprei. Você me vendeu a propriedade. Sim. Daí eu quero pintar a parede azul de rosa. Eu quero tirar a piscina, porque aquela piscina está dando infiltração. Eu quero trocar as portas. Eu quero jogar fora o fogão, porque eu não quero cozinhar, Bruno. Não quero cozinhar. Aí você vira para mim e fala, ô Estela, mas por que você está mexendo na minha casa? E eu vou falar, Bruno, se coloca no teu lugar. Porque a casa não é mais tua, a casa é minha, eu comprei. E às vezes é isso que nós fazemos com Jesus. Jesus, quando entra no nosso coração, gente, Jesus quer parafusar o que está desparafusado. Jesus quer pintar. Jesus quer reconstruir. Muitas vezes Jesus quer botar para baixo um muro. E isso se chama santificação. É quando Jesus começa a nos mudar de dentro para fora. Vimos isso na semana passada. Salvação é grátis, mas tem um preço. Qual é o preço? Grátis? Porque Jesus já pagou o preço lá na cruz. Mas tem um preço. O preço é a renúncia. O preço é a troca. Nós trocamos tudo. O reino de Deus, o reino dos céus, é comparado a um homem que buscava pérolas preciosas. E ele, encontrando uma pérola de grande valor, trocou todas as pérolas. A vendeu todas essas pérolas e a comprou. Essa pérola mais preciosa. E foi isso que aconteceu também em nossas vidas. Nós encontramos a pérola mais preciosa da nossa vida, que é a nossa salvação. Então, nós temos que nos lembrar disso. Amamos a Jesus. Amamos a Deus, porque nós reconhecemos a dívida de gratidão que nós temos com Ele. Quando vemos tudo aquilo que Jesus fez por nós. Nós entendemos a dívida de amor, de gratidão que nós temos para com Jesus. E depois, aprendemos também já viu aquelas pessoas que trocam barra de ouro por um cacho de banana, pensando que fez bom negócio? Tinha uma barra de ouro aqui. Deixa eu fazer um negócio com o Bruno, que me vendeu a casa. Imagina, Bruno. Eu tenho aqui uma barra de ouro. Cata lá um cacho de banana ali. Tá é isso. Aí eu tenho uma barra de ouro e quero trocar por um cacho de banana. E ainda penso que fiz bom negócio. Né? Sim. E às vezes é isso que muita gente faz. A salvação, o servir a Deus. Né? E pensa que ainda faz bom negócio. Que negócio é esse? E por isso que hoje nós estamos falando do preço, o preço da salvação. E isso ajuda a ter o nosso coração posicionado. Posicionado para que a gente acerte as ambições do nosso ano. Não é mal ter ambição, o problema é quando as nossas ambições não estão ali nos tesouros eternos. Sabe que uma pessoa quando aceita Jesus e faz a oração da salvação, lá na igreja, ou com o seu amigo, não é ali o ponto, ou vamos dizer assim, a linha de chegada. Ai, pronto, chegou lá. Não, na verdade, essa oração é o ponto de partida. Então, a partir de agora, a pessoa vai ter que começar a fazer algumas coisas. E é por isso que na semana passada começamos a falar desse processo da santificação, que é quando nós permitimos que Jesus tire o mundo de dentro de nós, certo? Ô, Bruno, lê pra gente aí Gálatas 2:20. Gálatas 2:20 diz: Já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Então já não sou mais eu vivo, que eu que vivo, né? E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Muito bem. Gente, então hoje, dentro do assunto preço da salvação, vamos falar sobre o Espírito Santo. E o Espírito Santo está diretamente
relacionado com a nossa salvação. Vou repetir. O Espírito Santo está diretamente relacionado à nossa salvação. Porque sem a obra do Espírito Santo, o homem não experimenta o arrependimento. Sem a obra do Espírito Santo, o homem não experimenta o novo nascimento. Então, é muito importante, é fundamental nós falarmos do Espírito Santo, e é por isso que até no grupo familiar nós temos aulas específicas explicando a respeito do Espírito Santo. Mas hoje eu quero só citar alguns pontos importantes relacionados a essa caminhada, a esse processo da salvação. Porque é o Espírito Santo que convence uma pessoa do pecado. Ô, Rebeca, lê para a gente lá em João 16:8. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Quem que convence o cabeça dura de um marido? Quem é que convence a cabeça dura de uma sogra, de um patrão, de um filho que anda nos maus caminhos, se não é o Espírito Santo? O Espírito Santo nos regenera. Bruno, Tito 3:5. Não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo sua misericórdia. Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Muito bem. Gente, o Espírito Santo que nos regenera. Quando a gente, presta atenção aqui, quando a gente vem para Jesus, todos nós chegamos, ou muitos de nós chegamos assim destroçados. Chegamos destruídos, chegamos em cacos. Porque lá está, nós viemos de uma escravatura, viemos escravos. Imagina uma pessoa que vem debaixo de uma escravatura e é comprada, é retirada daquele mercado escravo. Você até pode colocar um blazer, um smoking numa mulher. Você até pode maquiá-la, levar o cabeleireiro. Por fora, a pessoa pode estar até bem. Mas por dentro, a pessoa está machucada, ela está com feridas abertas. Ela tem traumas, ela foi violentada. Quem é que regenera uma pessoa? Quem é que recupera uma pessoa? Quem é que sara uma pessoa? O que é sarar? É voltar ao estado original. É só o Espírito Santo, é isso que o Bruno leu. Vamos ler aqui Efésios 1:13, Rebeca. Fala assim que o Espírito Santo nos sela. Sabe por quê? Quando vocês vão mandar uma carta no correio, a carta tem que ter o quê? O selo. O selo. Carta sem selo não chega no destino. Qual que é o nosso destino? É o céu. E nós temos que estar selados. E quem é que nos sela? É o Espírito Santo? Rebeca, por favor, Efésios 1:13. Em quem também vós estáis, depois de que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão adquirida, para louvor da sua glória. Muito bem. Aqui a gente vê que selo tem a ver com penhor, ou seja, garantia. Por isso que na semana passada falamos que nós somos propriedade do Senhor. Eu não vou gastar esse tempo. Se você não assistiu a aula passada, volta aí nas redes sociais e assiste, tá? O Espírito Santo nos guia, nos dirige. É um versículo que eu gosto muito. Você gosta de Salmos? Sim, gosto. Gosta? Gosto. Ô, Bruno, então lê pra gente aí, Salmo 32:8. Diz assim: Eu o instruirei e ensinarei no caminho que você deve seguir. Eu o aconselharei e cuidarei de você. Muito bem, peraí. Então o Espírito Santo nos guia. Essa foi a forma gentil de nós aprendermos a sermos guiados por Deus, pelo Espírito Santo. Quem aqui, quando vai andar no trânsito, usa um GPS de vocês aqui? Você usa? Vocês usam também? Não, Rebeca ainda não usa. Dirijo, Mas já viu, né? Sim, sim. Quem usa? Ok. O Espírito Santo é o nosso GPS. Essa é a forma gentil no versículo 8. Eu instruirei e ensinarei. Mas agora, no versículo 9, o Bruno. Vai dizer o GPS, como é que é? Ai, para outros, se a gente não ouve da forma gentil, olha lá, continua. Não sejam como o cavalo ou o burro,
que não têm entendimento, mas precisam ser controlados com freios e rédeas, caso contrário, não obedecem. Agora o 10. Muitas são as dores dos ímpios, mas a bondade do Senhor protege quem nele confia. Gente, eu quero experimentar das misericórdias do Senhor. Eu não quero nesse ano ser tratada como cavalo e como burro, como diz aqui no versículo 9, que precisa de ser controlado com freio e rédea porque não obedece. Né? Então fica aqui um versículo bem interessante para você meditar no seu dia a dia. O Espírito Santo nos ensina, Rebeca, João 14, 26. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Dentro do assunto da salvação, estamos falando aqui do preço da salvação e do Espírito Santo, né? O crente tem duas experiências, o Espírito Santo. A primeira experiência é na conversão. Deus vem habitar dentro do crente, na pessoa do Espírito Santo. A segunda experiência desse crente diz respeito ao revestimento do poder. E é por isso que no grupo familiar nós também temos uma aula específica onde nós falamos a respeito do batismo no Espírito Santo. Por quê? É quando o cristão é cheio, é imerso do poder do Espírito Santo, da unção de Deus. Por favor, Bruno, leia a promessa, né? João 14, 12. Em verdade vos digo, aquele que crê em mim, esse também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o Pai. E eu rogarei ao Pai, e ele vos enviará outro ajudador, para que fique convosco para sempre, a saber, o Espírito da verdade, o qual o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque ele habita convosco e está em vós. Então, quando nós temos essa experiência, né, essa experiência do revestimento do poder, é viver como Jesus viveu aqui nessa terra, porque Jesus era um homem normal, mas revestido do poder do alto. Então, quando Jesus colocava a mão, ele colocava a mão de um homem, mas era o poder do alto, era o Espírito Santo que colocava o poder. E esse poder do alto faz coisas sobrenaturais acontecerem. O poder do alto restaura, o poder do alto traz cura, cura doenças, resolve problemas, traz direção. O poder do alto traz sucesso para um homem de negócio, para uma mulher de negócio. Então, na nossa caminhada, nós precisamos de ser revestidos desse poder, precisamos ter comunhão com Deus, para nós aprendermos também a andar no caminho, mas também vencer no caminho. A Bíblia diz lá em Mateus 7,13, Rebeca, por favor. Entrai pela porta estreita, que larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Olha que interessante, Rebeca. A gente está falando do preço da salvação. Aqui fala de três coisas: a porta, o caminho e depois o destino. A porta estreita, quando você entra numa porta, a porta só é a entrada, só é o início. É aquele exemplo quando eu falei da oração de receber Jesus. A gente pensa que é a chegada. Mas só é a partida, a porta, a passagem, né? O início de tudo. Depois fala de segunda coisa, o apertado é o caminho. Caminho é o que vai te levar para o destino. Caminho dá a sensação do movimento. Caminho é o progresso, é o avanço. E nesse caminho, nós precisamos olhar para as placas de sinalização. Quando você anda numa estrada, no caminho, você sempre vai ver placas indicando que você não pode virar para a direita, que você tem que seguir em frente, que existe uma faixa de pedestre. No caminho, você vai ver placas de sinalização que você não pode entrar lá naquela rua porque é contramão. Você vai ver alertas de velocidade, porque em alguns momentos, você vai ter que reduzir
mas em outros você vai ter que acelerar. E os textos da Bíblia são como essas placas de sinalização que vai te ajudar no caminho. E se você não tiver comunhão com Deus, é bem provável que você entre numa rua errada. É bem provável que você entre em contramão. É bem provável que, quando tiver que acelerar, você vai pensar que tem que parar. E às vezes, vai ter que parar. E está lá você querendo acelerar. Está dando para entender? Então, olha a importância de termos comunhão com Deus. Há 2 aulas atrás nós falamos exatamente sobre isso. Preparação diária de um cristão. É o cristão gastar tempo com Deus. Nem é gastar, é investir tempo com Deus. Para meditar na palavra de Deus. Mas também orar, louvar a Deus. É ter a energia de Deus na vida dele. Na verdade, o PDC, a preparação diária de um cristão, é o caminho para um encontro com Deus. Certo? Está dando para entender? Você acha isso importante, Bruno? Sim, é muito importante, porque, como falou aí muito bem, né? Ou seja, se a gente não tiver essa comunhão, não vamos saber esse tal caminho, né? Como é que a gente vai seguir para um caminho que a gente não sabe? É como aquela história, né, que está falando do GPS. Vamos indo, e quando a gente entra para aqueles lugares, normalmente a gente vai usar mais GPS, principalmente quando vamos para lugares que a gente não faz ideia. É verdade. E depois a gente fala, será que eu posso virar para aqui? Será que eu não posso? Será que... Às vezes eu vou a certos lugares, às vezes quando estou de viagem, às vezes vou para lugares mesmo que eu não conheço e às vezes fico até na dúvida, como às vezes não vejo as tais placas, as tais direções, eu fico, será que eu estou na contramão? Será que essa é a rua certa, não é? Ficamos nessa dúvida. E a gente só vai ter essa certeza desse caminho com essa comunhão, conhecendo aí Deus. Rio de Janeiro é um exemplo disso. Porque você está andando no Rio de Janeiro, a última vez que eu fui no Rio de Janeiro, eu andava ali, você está numa rua muito bonita e curtindo o som. O Rio de Janeiro continua lindo. De repente, você vira numa rua errada, meu irmão, você pensa, mas cadê a praia? Né? Cadê a areia que eu estava vendo? Cadê a água de coco? E às vezes isso acontece na nossa caminhada. O cristão está lá meio distraído. De repente, não era barra de ouro? De repente é um cacho de banana que está na minha mão? Troquei. E a palavra de Deus é o trilho. Sabe, Deus nos alerta. E é por isso que na preparação diária de um cristão, até nós falamos desse assunto há 2 semanas atrás. Se você não assistiu, volta e assiste para você acompanhar. O grupo familiar tem dessa, sabe? As aulas, de propósito, seguem uma sequência para você ir entendendo a matéria, os fundamentos da fé, da doutrina. Então, falamos do quê? Que para atingir uma boa forma, a pessoa sempre tem que se preocupar com 2 fatores. É a alimentação e o exercício físico. E quando nós temos comunhão com Deus, a preparação diária de um cristão, nós justamente estamos nos focando nessas 2 áreas. No alimento, que é a palavra de Deus, e depois nos exercícios, mas que não são exercícios físicos, são exercícios espirituais para o nosso dia a dia. E assim, na nossa caminhada, chegamos ao nosso destino como a Rebeca leu, né? Porque passamos pela porta, seguimos pelo caminho e chegamos no destino que é a vida eterna. E hoje você que está aí desse lado, deseja essa vida, a vida eterna, porque nós temos muitas ambições nessa vida, mas nós sabemos que existe algo além, é a vida eterna, é a vida com Deus. E uma pessoa só consegue chegar nesse destino quando passa pela porta, quando entra no caminho. E a Bíblia diz que Jesus é o caminho. Jesus é esse caminho que eu tenho que entrar. E hoje eu quero fazer essa oração com você que está aí desse lado. Se você quer voltar para o caminho, quem sabe durante aí alguns dias, durante alguns anos até, você pode ter se desfocado um pouquinho, não olhou para as placas. Mas começa o ano diferente. Faz de Jesus o teu Salvador. Faz de Jesus
o teu Senhor, volta na frequência de Deus. Deixa o Espírito Santo ser o GPS da tua vida, porque você vai quebrar menos a cara. Vamos nessa? Vamos fazer essa oração comigo hoje? Onde quer que você esteja, eu vou pedir para que você ore comigo. E vocês aqui no estúdio também, diga assim comigo: ó Deus, Ó Deus, eu acredito eu acredito que Jesus existe. Jesus existe. Eu acredito Eu acredito que Jesus que morreu Jesus morreu na cruz na cruz para me salvar. para me salvar. Eu falhei Eu falhei e te peço e te perdão. peço perdão. E agora, E Jesus, agora, Jesus, eu te recebo eu te recebo como meu como Senhor meu Senhor e Salvador. e Salvador. Receba agora Receba agora a minha a salvação. minha salvação. E agora, E Jesus, agora, Jesus, me ajuda, me ajuda, me ensine me ensine os teus os caminhos. teus caminhos. Guia minha vida. Guia minha vida. Amém. Amém. E amém. E amém. Você que fez comigo essa oração pela primeira vez, eu quero te conhecer. Se você está me ouvindo e me assistindo através da televisão, através de alguma rede social, por favor, me manda uma mensagem. Entre em contato através do WhatsApp, através desses números que estão passando, através de todos os meios que estão sendo exibidos. Porque nessa semana, nós aqui desse lado queremos orar por você, para que você tenha um ano abençoado, comece esse ano de uma forma bem diferente, perto de Deus. Porque quando nós entramos no caminho, as coisas começam a mudar na nossa vida. Amém? E agora nós vamos interceder. A Rebeca disse que no grupo familiar que ela foi nessa semana, foi um ponto em que Deus falou muito alto, né, Rebeca? Exatamente. Intercessão é nós nos colocarmos na brecha. Isso, no lugar das outras pessoas. É isso. É. E Bruno, eu vou pedir para que você interceda aqui pelos novos convertidos. Ok. São os novos da fé. E nós temos muitos novos convertidos, novos na fé, que nos acompanham aqui nesse programa. Vamos todos ficar de pé? Vamos orar por eles, Bruno? Com certeza. Então, você que é um novo na fé, um novo convertido, como nós chamamos, eu quero orar agora mesmo por si, para que você fique agora fortalecido com Jesus. Ó Pai, eu oro agora por todos esses novos convertidos, essas pessoas que são novas na fé. E eu declaro que todos eles estão ficando firmes em Jesus, na palavra e na igreja, e não se desviam nem para a direita, nem para a esquerda, mas permanecem firmes no caminho, olhando para Jesus, autor e consumador das suas fés, em nome de Jesus. Amém e amém. Não há igual ao nome de Jesus. Não há igual ao nome do Senhor. Não há igual ao nome de Jesus. É digno de glória, é digno de honra, é digno de poder e louvor. Deus é digno de toda a honra, de todo louvor, de toda a glória. Amém? Amém. Nós estamos terminando o nosso programa Grupo Familiar. Eu quero agradecer a sua presença e também a presença de todos aqui no estúdio. Muito obrigada. Rebeca, começando por você. Obrigada eu por estar aqui mais uma vez. E foi um prazer. Espero estar aqui de novo. Então, volta Outra vez. na semana que vem. Semana que vem eu tô de Pronto, volta, já então. tá convidado. E você, Combinado. Bruno? Também obrigado pelo convite, né? Viemos fazer aquilo que foi a lição, né? Viemos obedecer a nossa chamada. Mas então você vai voltar. Tem que Pra ser mais A gente vai obediente. junto semana que vem. Na semana que vem, então Semana a gente que vem. arrasta ele também. É. Muito bom. Fad, obrigada. Veio lá de Angola aqui pro Brasil. Obrigada, viu? Ele veio só pro grupo familiar. Só pro grupo familiar, tô até honrada. Volta semana que vem também, tá bom? Vamos lá. Vai! Temos vitória no nome